Muito estimado Padre Deusli, esta família que nos acolhe aqui na sua casa, o Carlos Henrique e a Juliane Pitaluga, para esta missa com a celebração também da bênção dos símbolos da festa do Divino. Nesta sexta-feira, 8 de maio, nós já vamos entrando já para o final da nossa visita pastoral, que tem sido uma grande dádiva de Deus, uma bênção, conhecendo realidades, pessoas, conhecendo a paróquia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a Santa Missa no coração de uma família possui um significado muito profundo, bíblico e cristão. A Igreja nasceu também nas casas. Os primeiros cristãos reuniam-se nas residências para rezar, para celebrar, para ouvir a palavra, para partir o pão eucarístico e fortalecer a comunhão entre os irmãos. Hoje, nesta visita pastoral à nossa querida paróquia de São Domingos de Gusmão, reunimos-nos na casa deste querido casal, o Carlos Henrique e a Juliane Pitaluga. Isso nos recorda que a família cristã deve ser verdadeiramente uma igreja doméstica, como São Padre Pio falava, e depois São João Paulo II tomou para si fortemente esta terminologia. A família é a igreja doméstica, lugar onde Deus deve ser amado com muita profundidade, onde a fé católica é transmitida através dos pais aos seus filhos e onde também o Evangelho de Nosso Senhor se torna uma vida concreta, no amor, no perdão, no diálogo. As leituras de hoje falam exatamente sobre comunhão, amizade, unidade e amor fraterno. Na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo há vários dias, vemos a igreja enfrentando conflitos, dúvidas e tensões. Contudo, os apóstolos não permitem que a divisão destrua a comunidade. Esse é um trabalho que ainda hoje continua. O bispo tem por obrigação essa vigilância para que o corpo de Cristo, a igreja, não se divida. E com o bispo, todos os sacerdotes, o pároco que faz as vezes do bispo na paróquia, tem esta obrigação de fazer tudo para que a comunidade não se desfaleça e não se divida. Porque essas tensões, elas sempre existem, mas a nossa finalidade, juntamente com os apóstolos, é discernir juntos, escutar o Espírito Santo e enviar uma palavra de paz nas homilias, no atendimento pessoal das pessoas, nas visitas. A frase mais central do texto é belíssima, lá dos Atos dos Apóstolos. Decidimos, o Espírito Santo e nós. Aqui nós temos que fazer uma grande diferença da igreja. A igreja não é uma associação, não é uma ONG, não é um sindicato. A igreja é a comunidade do mistério. E quem conduz a igreja somos todos nós, mas sob a ação do Espírito Santo, muito bem representada nos sinais que nós temos aqui. Esta é a grande marca da igreja verdadeira. Ela não caminha apenas por opiniões humanas,
Mas a igreja, meus irmãos, ela singra esse mundo, a história, através da direção do Espírito Santo. É muito significativo que hoje realizemos a bênção também dos símbolos da festa do Divino Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alma alegre da nossa igreja. Isso traz para nós toda uma alegria e satisfação. Sem o Espírito Santo, a igreja vira apenas uma organização humana. Sem o Espírito Santo, a família vive apenas a convivência social. Sem o Espírito Santo, o matrimônio perde a sua profundidade espiritual. O Espírito Santo é aquele que sustenta o amor quando chegam as dificuldades, quando aparecem o sofrimento, as dores, quando surgem as crises e o cansaço da vida. Daí a importância desta unção permanente do Espírito Santo, desta abertura do coração ao divino amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações. E o Santo Evangelho de hoje é um dos textos mais profundos de todo o ensinamento de Jesus, escrito por São João. Jesus afirma: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É bonito, mas não é poético. Não é apenas uma filosofia. Essa palavra de Jesus é um projeto de vida, muito difícil de ser vivido. Não é fácil amar o próximo, vocês sabem disso. Cristo não fala aqui de um amor superficial ou apenas sentimental. Ele está ensinando para nós que o amor é sacrificial. O amor é sofrimento, é entrega. Por que isso? Porque a cruz é o lugar do sacrifício. A cruz foi o lugar concreto e perseverante do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O pai e a mãe morrem um pelo outro e pelos filhos. Os filhos que são bons morrem também pelos seus pais. O sacerdote, o bispo, o padre, os religiosos, todos nós devemos ter essa marca do amor para entregar em favor dos outros. Isso é algo concreto. Isso é bonito. O sacrifício, a dor. Hoje nós visitamos muitas realidades dolorosas, doentes, hospital, abrigo dos idosos, são realidades humanas muito decadentes. E o que a gente vê de positivo? Mãos que ajudam, mãos que cuidam, pessoas que zelam do doente acamado, do doente lá no hospital, dos idosos e doentes lá no abrigo. Isso é sacrifício. É fácil limpar os doentes? Limpar uma tia que faz as necessidades na cama? Limpar aqueles idosos que precisam usar aqueles fraldões para colher aquilo que é expurgado do corpo, seja através da urina ou das fezes? Isso não é fácil. Então, quem se dá esse serviço é um sacrifício que precisa ser compreendido a partir da cruz de Cristo. Não tem outro sinal. O modelo do amor cristão não é uma emoção, mas o modelo deste amor nosso cristão é o próprio Jesus, morrer pelo outro. Como eu escutava uma pessoa que dizia: eu sofri muito no meu casamento, mas resolvi carregar a cruz para que não fosse pior. E aqui aparece uma verdade muito importante para as famílias. O amor verdadeiro não é apenas aquilo que sentimos, é aquilo que decidimos viver.
quando vocês começaram o namoro, todos que são aqui casados, era aquela coisa bonita, emocionante. O primeiro namoro, o primeiro beijo, o primeiro abraço, aquilo é algo que marcou profundamente de forma emocional. Eu lembro de um casal que namorou 4 anos e 8 meses para o casamento, e os dois casaram virgens. Eu acompanhei todo o namoro, a direção espiritual. E muitas vezes, tanto ele como ela partilhavam comigo. É muito difícil, porque a natureza cobra a gente ter a relação sexual. Às vezes nós estamos namorando, a gente tem que apartar e cada um ir para sua casa para não acontecer. E eles casaram depois de 3 meses, encontrei-os na igreja, eu perguntei, como estão as tentações? E eles riram, é como aquilo que o senhor falava, depois passa. Já não tinha mais aquela loucura. É assim mesmo, vocês casados sabem disso. Aquela loucura do namoro, do início do casamento, que é uma coisa dos sentimentos, isso passa. Porque o matrimônio, gente, eu sempre uso o exemplo da roseira, aquela roseira bonita que a gente corta para enfeitar, e depois de 2 dias colhidas as rosas, as pétalas caem, murcham e caem. Isso é o sentimento passa. Mas o que ficou? O graveto com os espinhos. Esse é o amor, esse é que fica, é a dor, porque amar dói. O amor verdadeiro é o amor que vem da cruz, que vem da dor dos cravos, da espada que trespassa o peito de Jesus. É daí que vem o verdadeiro amor. Isso é bonito. Quantas famílias hoje sofrem porque o mundo moderno exige um amor descartável. Aquela música do Veríssimo, né? O amor é eterno enquanto dura. Não, o amor é eterno. Não é enquanto dura. Ninguém casa para poder viver só um tempo. Eu me lembro de um sujeito, depois, coitado, teve um fim tão triste. Ele começou a maltratar a esposa e pedindo para se separar. Eu entrei na confusão para tentar ajudar, conversando, vinha às vezes cansado das fazendas, ainda passava ali 10, 11 horas da noite, não tinha tempo, para orar com eles. E ele mantinha firme, eu quero separar. Eu falei, mas por quê? Não, quando eu casei com ela, eu fiz um propósito de viver só 10 anos de casamento com ela. Cada 10 anos eu quero mudar de esposa. Coitado, morreu de câncer sozinho. Agora há pouco. E várias mulheres passaram pela vida desse homem, que as fez sofrer. Porque às vezes vocês, mulheres, por ter uma sensibilidade muito simples e profunda, a mulher às vezes não sabe perceber atrás do olhar, na história daquele homem que ela está escolhendo para namorar, algo que não combina com a verdade e com o amor. Porque o casamento você precisa olhar, conhecer a família um do outro, precisa orar, precisa discernir os temperamentos para ver se dá certo, para ir até o fim. O casamento não pode ser uma coisa de imediato. Antigamente era assim, funcionava, mas hoje a nossa sociedade é diferente. Então exige conhecimento. Eu fico triste porque às vezes você escuta de jovens que estão vivendo o namoro evangélico, o namoro cristão, se preparando para um casamento bonito, levando a virgindade para o casamento, e vai por aí, não aqui na nossa diocese, mas em outros lugares não tão distantes. E às vezes vão confessar e fala para o padre que está vivendo o namoro cristão, e certos padres que já não têm fé,
Diz, não, vocês podem ter relação porque é uma maneira de se conhecer. Não é, gente. A relação sexual já é uma consequência de um compromisso em favor do bem-estar, da comunhão do casal e da geração e da educação dos filhos. Isso é paganismo. É o descarte. O nosso mundo é um mundo do descartável. Se a gente descarta os copos, as coisas que usamos, isso vai passando também para uma mentalidade nos relacionamentos. Você começa a descartar as pessoas, descartar os filhos, descartar os pais, descartar os idosos, descartar os doentes. Não, nós católicos, nós temos a cruz como troféu. A cruz é o troféu. A nossa vida é amar e sofrer, gente. Santa Teresinha ensinou isso para nós. Você casa não é por emoção nem por poesia, você casa para carregar a cruz a dois. Nós solteiros, celibatários, as irmãs, nós carregamos a nossa cruz sós. Mas o casal é a esposa e o esposo agarrado na mesma cruz. São as doenças, dificuldades, as perturbações, as tentações, as investidas de Satanás no casamento. São João Paulo II, o apóstolo das famílias, falava com enorme profundidade sobre isso. Na exortação apostólica sobre a família, ele ensinou: o futuro da humanidade passa pela família, porque é a cruz. O futuro da humanidade não passa pelas ONGs, não passa por esses partidos comunistas, não passa por esse ou aquele movimento, passa pela família. Mas a família cristã, a família onde o homem e a mulher colocam suas vidas em comunhão, gera seus filhos, às vezes com grande dificuldade, mas com amor, carregando a cruz. Isso é família. E ele dizia ainda que a família é o primeiro e vital núcleo da sociedade. A família é anterior ao Estado. O que esse pessoal comunista prega? Um partido único, mandando em tudo, e o Estado como dono de tudo. Isso é o comunismo. Pena que muitos de vocês gostam de votar nesse tipo de coisa, né? Votem em gente que é comunista. Isso chega a ser um pecado, porque ninguém mais perseguiu a igreja e as famílias no mundo do que o comunismo. E aqui no Brasil, essa mentalidade comunista, o que ela está fazendo? Destruindo a família. 70 anos destruindo a família. E a Rede Globo ajudando com as novelas. Por que nós estamos voltando agora os casamentos na igreja, os jovens estão namorando, por causa da internet conservadora, onde escuta o catecismo da igreja, onde escuta a verdade e não se vê mais novelas. As novelas acabaram com as famílias, destruíram o sentido verdadeiro da família. A família é atacada em todos os tempos. Há poucos dias mesmo, aqui já, eu estava vendo à noite um vídeo, um filmezinho, sobre a morte de um desses líderes comunistas, Stalin, terrível. Criou todo um modelo de perseguição à família, destruição da família. E morreu tristemente, jogado lá no chão, porque ninguém tinha coragem de abrir o quarto dele, porque ele era lunático, ditador, e podia matar a pessoa. Como mandou matar um dia toda a equipe médica que cuidava dele. Cismou que os médicos estavam traindo, ele mandou matar tudo. Porque o comunismo é isso. Comunismo que é família destruída, o povo sempre pobre, dependendo do Estado. O Estado manda em tudo, manda na educação, manda na comunicação, manda com censura naquilo que é a liberdade das pessoas. Vai lá na China ver se você pode falar o que você quer. Vai na Coreia do Norte. Vai em Cuba. Vai lá na Nicarágua,
para ver se a gente pode falar o que quer. Não, porque lá é o comunismo. Vai lá ver se a igreja tem liberdade nesses países. Nicarágua, esse ano, a igreja não pôde nem fazer uma procissão de ramos. Quer ser católico só dentro da igreja e tem lá o vigia do governo escutando se o padre não está falando contra o comunismo. E no Brasil o povo quer, inclusive aqui em São Domingo. Tem muita gente aqui, a gente vê pelo resultado das eleições, que ama o comunismo. Vocês estão errados. Porque nós temos que defender os valores da fé. Nós temos que defender os valores da igreja. O valor da família. Seria bom vocês entrar numa universidade federal e andar dentro da universidade e ver como são os jovens comunistas das nossas faculdades e os professores. No passado, a gente celebrava missa de ação de graça quando o menino passava no vestibular. Hoje, os pais vêm desesperados. Meu filho passou no vestibular. Reza, padre, para ver se ele não perde a fé. E geralmente de cada 10, 5, 6, eles conseguem tirar a fé deles. Aqueles meninos que era bom, foi coroinha, crismado, foi do grupo de jovens na paróquia, vai para essas faculdades, aqueles professores treinados para destruir a religião, destruir a fé, coloca as misérias no coração dos nossos jovens. Mas eles estão começando a sofrer porque as famílias estão voltando para Deus. E nós temos filhos hoje que nascem de famílias conservadoras, de famílias que conservam os valores, os princípios, a fé da igreja, a tradição da igreja, os ensinamentos do magistério da igreja. E esses jovens de hoje que estão vindo, eles não querem isso, gente. Não quer cultura woke. Ele não tem nada a ver com a vida das pessoas. Quem quiser ser o que quiser, vai ser. Mas nós católicos, nós temos que... nós não somos melhor do que ninguém, mas nós temos que seguir o evangelho. Nós temos que valorizar a família, fazer tudo para que as famílias dê certo, trabalhar os nossos jovens, nossas crianças, para que tenham os valores da família, porque o Espírito Santo une as famílias, para a gente ter uma igreja mais viva, e nós vamos ter. Daqui 30, 40 anos, a nossa igreja católica no Brasil vai estar num fervor tão grande que nós não imaginamos. Nós mais velhos não vamos alcançar, porque a turma que está vindo agora, os meninos, eu vejo esses coroinhas nossos, já sabem tudo da missa. Eu, quando era coroinha, não sabia nada. O padre tinha que estar mandando, porque ele não tinha onde ler nada. Hoje os meninos buscam na internet os youtubers católicos e vai estudando. Vai aprendendo. Os jovens que querem ser bonitos, que querem ser dignos, bem vestidos, jovens que querem testemunhar até com a veste a santidade. Vai ter muita gente na igreja que é contra isso. Crianças que querem comungar de joelhos, na boca. Pessoas que vêm comungar com fé. Tem um professor meu que era nessa linha doida da teologia da libertação, Clodovis Boff, grande teólogo, pena que já está idoso, mas ele contava para nós que certa vez ele implicava com esse pessoal que queria comungar na boca, queria comungar de joelhos. E um dia uma menina de mais ou menos uns 12 a 14 anos ajoelhou com um véu na cabeça, bem vestida, e comungou na boca. Ele marcou a menina. No final da missa ele chamou para conversar. Por que ela tinha aquele comportamento de ajoelhar, de comungar ajoelhado com aquele véu na cabeça? A menina deu uma aula de piedade para ele. Anunciou o mistério de Deus para ele. E ele falou, de hoje em diante, nunca mais proíbo. Se eu puder, eu vou incentivar. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor não é esse vazio que em muitos lugares nós estamos vivendo. A igreja que Jesus quer é a igreja que adora. A igreja que ama a Santa Missa, que ama a palavra de Deus. A igreja que ama os pobres, que faz caridade,
que ajuda os que sofrem. E isso, meus irmãos, só vai ser possível pela mudança da família. Nós não temos mais vocações, não tem jovens para o seminário, não tem moças para o convento, porque as famílias não têm filhos. Família de um filho, 2 filhos. Muitas de vocês aqui poderiam ter mais filhos, mas não tiveram, porque fizeram laqueadura, achavam que ninguém pregava que isso é pecado. Homens que fizeram vasectomia, né? Por isso nós não temos vocações. Nós estamos agora nesse final de semana com 55 jovens em Formosa fazendo preparação para ir para o seminário, encontro vocacional. Dali uns 12 a 15 vão para o seminário, porque as famílias estão crescendo. Na nossa diocese nós temos família até de 14 filhos. Eu visitava 2 anos atrás uma família de 12 filhos. A mais velha, a primeira, se preparando para o casamento. Todos os irmãos envolvidos. E é gente pobre. 2 meninos, acho que até já foram para o seminário, e 2 para o convento. Os outros vão casar. Família, gente. Família católica não é família do mundo, não é família de novela da Rede Globo. Família católica é a família que tem as raízes no Santo Evangelho. Por isso, defender a família não é apenas defender um valor religioso, como o aborto. É defender a própria dignidade da civilização humana. O mundo só vai melhorar quando a civilização for realmente cristã de verdade. Nós já fomos uma civilização cristã e precisamos retomar isso. O Catecismo da Igreja afirma algo muito bonito no número 1556. Nos nossos dias, num mundo frequentemente estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs têm uma importância primordial enquanto focos de fé, fé viva e radiante. Veja que coisa forte o Catecismo fala para nós. A família é chamada a ser um foco de fé, de luz, de vida, uma luz no meio das trevas que nós estamos vivendo, nesse mundo moderno, que não tem muito de bom a nos oferecer. E nós estamos vivendo na Diocese de Formosa o ano querigmático, preparando o nosso jubileu de 50 anos a ser celebrado em 2029. O querigma é exatamente o primeiro anúncio. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou e está vivo. Ora, onde esse anúncio deve ser feito primeiro? Dentro das famílias. A evangelização começa em casa. O pai e a mãe devem anunciar o evangelho para os filhos. O primeiro catequista é o pai, nem a mãe, é o pai. Mas qual de vocês pais aqui que deram catequese para os seus filhos? Que sentaram com os meninos para ensinar os mandamentos? Para rezar Salve Rainha, o Pai Nosso? Para aprender o que é a Bíblia Sagrada? Infelizmente, a primeira catequista é a mãe, o primeiro é o pai e a mãe. O primeiro seminário nasce na família. O padre deve começar a ser formado já no útero da mãe, onde a família reza e pede a Deus que abençoe essa criança que vai chegar. Nós a entregamos a Deus para que seja feita a vontade de Deus, que seja um religioso, uma religiosa ou um sacerdote. Porque a primeira experiência e escola de fé é a mesa da casa. A mesa. O documento 107 da CNBB, que trata da iniciação à vida cristã, recorda que a evangelização precisa formar discípulos missionários e não apenas frequentadores ocasionais da igreja. Vocês desculpem eu falar um pouco mais, mas na visita pastoral a gente aproveita para a homilia ser também uma catequese, por isso demora mais um pouquinho. Eu sei que vocês estão preparados para isso.
E isso vale profundamente para as famílias. Uma casa cristã não pode ser uma casa apenas, entre aspas, batizada. Precisa ser uma casa evangelizada. Uma casa onde existe oração, palavra de Deus, diálogo, perdão e testemunho. Como deve ser uma casa católica? Por mais simples que ela seja, a casa deve ter um lugar de oração. Um cômodozinho, onde está lá uma bonita cruz de Nosso Senhor, o crucifixo, os santos, a Bíblia Sagrada, umas cadeirinhas ali para rezar o terço, para a família rezar. Mas tem casa que você entra para benzer, já tem um bar logo na entrada da casa. Uísque, Campari, essa coisa toda. Mas, meu Deus do céu, aí você não acha uma imagem. Outras casas você acha uma ferradura na porta. Né? Superstição. Na porta a gente coloca a cruz. As nossas casas devem ser arrumadas de acordo com a nossa fé católica, o lugar de colocar o presépio todo ano. Na quaresma você tem aquela cruz bonita que você coloca uma estolazinha roxa nela ali, a Bíblia, uma velinha acesa de 7 dias. Para a gente lembrar, nós estamos na quaresma, isso é uma casa católica. A pessoa entra na casa de um católico e já vê logo a cruz. Alguns já colocam até uma estampa de gesso, de cimento, que hoje se compra isso na porta, na casa, né? Você já chega, isso aqui é uma casa católica. Lá em Jerusalém, a gente sabe onde estão os cristãos, os católicos, praticamente só tem católicos, são poucos, os muçulmanos e os judeus. No judeu, os 5 Salomão, a estrela de Davi. Nos católicos, São Jorge, que é o padroeiro da Terra Santa. Toda casa católica tem um São Jorge. Nos muçulmanos, a lua com aquela estrelinha. Então a gente já sabe, você passa na rua, você sabe, aqui mora católico, aqui mora muçulmano, aqui mora judeu. Então nós precisamos ter esses sinais. Como nós temos o sinal da bandeira do divino, da coroa do divino, nós também devemos ter esses sinais nas nossas casas. A família precisa irradiar Deus. Quantas vezes uma família equilibrada, fiel e unida se torna um testemunho silencioso que evangeliza mais do que os discursos. Agora, uma coisa que eu vejo em muitas paróquias, aqui em São Domingos também é muito presente, é o tanto de casais que não são casados na igreja. Vivem em pecado grave. E pode casar e não casa, pior ainda. Olha ali a criança já brincando com o celular daquele tamanho. É a sua, né? E ela é uma universidade. Isso faz um mal terrível. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós, padres, temos que ter cuidado. Nós temos padres que também se tornam dependentes das telas. E os idosos agora que estão tornando-se dependentes das telas? E o que eles estão buscando? Telas religiosas para rezar? Que nada. Pornografia. Outro dia uma senhora de 76 anos veio me dizer que o velho dela de 81 anos sumia da cama, ela ia atrás e ele aprendeu a usar pornografia no computador, varava a madrugada. Outros jogando e perdendo tudo que tem nos jogos da internet. Eu falei dela, mas é para servir para vocês. A gente bate na bruaca para os burros entender. Eu usei a filha dela, que ela é nossa de confiança, para que todos entendam. O Evangelho traz ainda outras frases mais emocionantes de Jesus. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. O cristianismo não é apenas uma religião de obrigações. Eu tenho que ir à missa, eu tenho que confessar. É uma relação de amizade com Cristo. O católico verdadeiro, as obrigações que nós temos na igreja tornam-se amores a Jesus. Como hoje as ministras comigo e o padre, nós levamos comunhão para os doentes. Que momentos bonitos, né? Doentes tão especiais, né? Um idoso com 109 anos,
e ainda tem uma certa lucidez para comungar. Essa amizade com Cristo, meus irmãos, é fruto do querigma, que quer despertar no coração das pessoas um encontro pessoal e vivo com Jesus, numa fé, não uma fé fria, mas uma fé ardente. Católico que vai uma vez ou outra na igreja, ele não é católico firme. Eu vou quando der certo. Não, o católico deve ir ao domingo sempre. Mas eu não posso comungar, mas vai assim mesmo. Conversa com o padre e a gente vai vendo. Hoje mesmo encontrei uma ex-paroquiana minha, quando era padre novo, que separou, era casado na igreja. Depois ele morreu, mas ela arrumou um outro que já era casado na igreja, não pode casar. Mas agora já estão tão idosos que já não tem mais o uso sexual do casamento. Então a atendi e liberei para que pudesse voltar à comunhão. E ela ficou muito feliz, porque São João Paulo II permitiu isso. Os casais que moram juntos como irmãos, um cuidando do outro, já não tem mais as tentações da carne, pode aproximar-se da confissão e viver uma graça especial de voltar ao altar. Porque as famílias só podem perseverar se estiverem onde? Enraizadas em Cristo. E aqui em São Domingo são muitas famílias de pessoas que se dizem até católicas, mas que podem casar na igreja e não casam. Sem contar também a triste realidade do adultério. A comunidade católica se dá testemunho disso. Os casais católicos devem dar testemunho de fidelidade, gente. O adultério é uma verdadeira desgraça na vida das famílias. O adultério é ceder ao demônio. Porque não é o Espírito Santo que promove adultério. É o diabo que age na carne, que tenta a carne. São Domingos de Gusmão, padroeiro desta paróquia, compreendeu profundamente a importância da verdade da evangelização. Ele dizia que ninguém pode anunciar aquilo que não contemplou antes. Eu só posso falar de Deus se eu falo com Deus. Se o meu coração está cheio de Deus. Se eu tenho amizade com Deus. Por isso, evangelizar exige o quê? Gente que reza, gente que tem fé. E as comunidades da paróquia, as rurais, as daqui, todas devem formar esse grande interesse e projeto de simplicidade, solidariedade, respeito, convivência comunitária e promover a fé. Gente, nós temos que entender que a Igreja Católica é linda. Que ser católico é algo poderoso. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que estão voltando para a igreja. Uns que tinham saído. Outros que estão conhecendo a igreja dizem, mas essa é a igreja verdadeira. Não por causa do padre, não por causa do bispo, mas por causa da tradição da igreja. Por causa do ensinamento da igreja. Nossa igreja tem 2000 anos. Os ensinos dos primeiros padres da igreja. Como isso é bonito. Eu quero agradecer profundamente a todos aqui presentes pelos festejos do Divino que vocês estão preparando e de maneira especial a família que nos recebe, o Carlos mais a Juliene, que acolhe esta celebração aqui e toda a comunidade. Abrir a casa para a palavra de Deus é um gesto muito bonito. E aqui vocês têm esse costume na paróquia de rezar as missas nas casas. Isso é como aconteceu em Betânia, quando Marta, Maria e Lázaro acolhiam Jesus na sua casa. Porque a missa é Cristo. Quando uma família abre as portas para Cristo, a graça entra junto. E eu espero que através das nossas míseras pessoas, minha e do Padre Deusli, nosso Senhor possa entrar hoje nesta casa, nessa família e no coração de todos vocês aqui presentes. Meus irmãos, o mundo atual tenta destruir lentamente a identidade da família. Existe um ataque constante contra o matrimônio, o feminismo, o comunismo,
o psicologismo vazio, contra a fidelidade, contra a abertura à vida. Tanta gente que promove aborto. Esses candidatos aí desses partidos comunistas é tudo abortista. Mas vocês gostam de votar neles. Infelizmente. Não se vota em quem defende aborto. Na época da eleição fala, não sou a favor do aborto. Depois é a favor do aborto, quando se elege. É horrível. O mundo seria muito melhor, talvez muito mais justo, se tivesse todas as crianças abortadas vivido. Tem uma cena triste de São Padre Pio, que rezando com uma mulher, perguntou para ela, que imagem você está vendo? Eu estou vendo a imagem de um homem todo de branco. E o padre falou, confessa o aborto que você fez, você matou um papa. Porque o menino que você abortou ia ser papa. A mulher caiu no chão desmaiada. Quando o Padre Pio revelou esse triste pecado daquela mulher. Quantos bons cientistas, quantos sacerdotes, quantos homens e mulheres da paz não existiram pela maldade dos abortistas, de uma mentalidade de descartar a pessoa humana. Por isso, terminando, mais do que nunca precisamos fortalecer nossas famílias no amor, no perdão, na oração, na Eucaristia, no sacramento da confissão e na vida comunitária. Os pais não podem ter vergonha de evangelizar os filhos, de falar de sexualidade para os filhos, de falar de drogas para os filhos, mas sentado, orando, explicando. Os filhos precisam entender que na casa tem dois esteios, o pai e a mãe, no qual eles têm que apoiar. Porque quem sai do apoio do esteio do pai e da mãe cai na sulapa, na cacimba do sofrimento. Educar. Que esta celebração fortaleça todas as famílias aqui presentes e aquelas que vão nos assistir. Que o Divino Espírito Santo, cuja novena bonita estamos preparando, derrame seus dons sobre estas comunidades da Paróquia de São Domingos. Que este ano querigmático da nossa diocese reacenda em nossas casas o primeiro amor por Cristo e que Nossa Senhora Imaculada Conceição, excelsa padroeira da nossa diocese de Formosa, proteja nossas famílias, nossos sacerdotes, nossos seminaristas, nossos religiosos, nossas crianças, conserve nossos lares na paz e faça de cada casa uma pequena Nazaré, onde Cristo seja amado, servido e anunciado, assim seja. Amém. Fiquemos em pé.